E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Acabei de ler aqui um trecho de Gênesis, capítulo 11, do 1, versículo 1 até meados ali do versículo 9. Aqui fala de depois que aconteceu o dilúvio, né, os descendentes de Noé foram procriando, né, povoaram a terra, e ali tinha ali um povo, e aquele povo ele se uniu. Olha como a união faz a força, né? É verdade, que o ditado bem popular, bem antigo, e é o ditado mais verdadeiro. Porém, essa união deles ali não agradou a Deus. Detalhe que a gente acabou de fazer a leitura aqui, que eles estavam querendo subir uma torre para tocar aonde? Nos céus. Só que com a intenção errada, com a intenção de serem reconhecidos, de serem afamados. E aquilo ali Deus não agradou a Deus. Deus falou assim: olha, eles todos falam a mesma língua. É bom que a gente fale uma mesma língua, mas que todos tenham um único propósito: glorificar, exaltar e honrar a Deus. No caso aí, todos estavam falando a mesma língua, porém eles estavam querendo exaltar a si mesmos. E foi aí que Deus entrou na cena, na história, né? Deus, com seu grande poder, toda a terra na antiguidade falava uma única só língua. Porém, Deus, nesse exato momento, Deus confundiu a língua de todos, né? Colocou ali uma parte para falar uma língua, outra parte para falar outra língua, e espalhou por toda a face da terra. Por quê? Porque se eles estiverem falando todos a mesma língua, todos eles iam entender um ao outro. Porém, as intenções dos corações deles não eram justas diante de Deus. Eles não queriam chegar ao céu para ter uma comunhão com Deus. Eles queriam chegar aos céus para dominar a terra, para serem reconhecidos. E não foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. Como foi que ele nos ensinou? Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Quando ele fala em pobreza de espírito, ele fala sobre humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois herdarão a terra. Se aqueles homens fossem humildes, então eles estavam naquela terrinha lá que eles estavam. Mas como a gente viu aqui no capítulo 9, né, está escrito: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Se eles fossem humildes, aí como eu acabei de citar aqui, restar uma fala do Senhor Jesus Cristo quando esteve pregando lá no Sermão do Monte. Primeira coisa que ele fala: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles herdarão a terra. E uma coisa que não foi longe desse povo aí: humildade. Eles declararam lá no Gênesis capítulo 11, versículo 4: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome. Eles queriam fazer um nome para si. Só existe um nome que é sobre todo nome: o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos convida a mim,
convidar você. E quando nós aceitarmos o convite, nós temos que permanecer caminhando junto, em destino, rumo à terra prometida. A terra que emana leite e mel. Qual essa terra é? Não é essa terra física. Ele prometeu para nós um reino, né? Quando ele falou assim, ó, eu vou para o meu Pai, preparei morada para vós, e eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Se você tem essa esperança, não deixe jamais de seguir o Senhor. Apesar de toda dificuldade, apesar de circunstâncias difíceis, somente Ele tem um futuro e uma esperança, aqui nessa terra e no século vindouro. Amém?